Ah, o apogeu. Nada como ele, né? Essa aula eu deveria gravar ela numa rede, tomando água de coco, para mostrar o bom momento que ela vai retratar. No entanto, aqui no AB2 a gente não quer perder tempo, então vamos direto para cima desse assunto. Duas coisas explicam o apogeu do Segundo Reinado ali, começando nos anos 50 até meados dos anos 70. O primeiro deles é o próprio funcionamento da política, que encontrou ali um jeito de reduzir os atritos entre as elites, né? Como a gente viu, a criação do cargo do primeiro-ministro e o fato de que ele era trocado pelo Dom Pedro II, pelo poder moderador, gerou um equilíbrio entre os partidos que entendiam que o revezamento era bom para todo mundo. Isso leva até a uma conciliação entre os partidos, um governo que tinha participação de ambas as partes. Isso é bem importante para a gente entender esse período de tranquilidade política. Mas o outro ponto, que é o ponto desse vídeo aqui, é o crescimento econômico. Quase sempre economia e política andam juntos, nem sempre, mas quase sempre. E nesse caso, isso aconteceu. O café explodiu. Na verdade, o café vinha crescendo no Brasil vagarosamente desde o Dom João. A chegada do café no Brasil é um pouco disputada ali, exatamente a origem, a primeira chegada, mas em algum momento no século XVIII. Mas com a chegada do Dom João aqui, você começa a ter as primeiras plantações com mais porte no Rio de Janeiro, no Vale do Paraíba do Rio de Janeiro. Ao longo dos anos 20 ele foi crescendo aos pouquinhos, ainda não era um produto relevante na pauta de exportações brasileiras. Nos anos 30, na regência, ele começa a dar sinais da sua força, inclusive o grupo que leva ao fim da regência, que leva à centralização, né, que leva ao regresso, era um grupo ligado ao café que queria estabilização para que a sua produção pudesse explodir. E nos anos 40, o café vira o principal produto de exportação do Brasil, e a partir dos anos 50, por mais ou menos 100 anos, vai ser o produto com o maior peso na pauta de exportação brasileira, ou seja, incrível. A demanda pelo café vai crescendo ao longo da segunda metade do século XIX, ao longo do início do século XX, só que nesse momento, nos 50, 60, 70, o Brasil quase não tem concorrente no mundo. Então, a demanda aumentando e falta de concorrente. Tem, mas são poucos e com menos potencial. E isso vai fazer com que o Brasil se torne o grande expoente da produção de café no mundo. O que nos interessa aqui do café? Saber que ele foi começado a plantar no Rio de Janeiro, nas encostas dos morros do Vale do Paraíba, foi se expandindo com o crescimento e chegou a São Paulo e chegou até o Oeste Paulista. E no Oeste Paulista ele encontra um solo e um relevo mais adequado ainda, né? Ele tem uma área plana com um solo fértil, a chamada terra roxa. E qual é o detalhe do plano de ser uma planície? Que quando você tem que desmatar e plantar de novo, porque a cada 3 safras mais ou menos você precisava fazer isso, você tem, no caso dos morros, um desgaste do solo, porque você desmata, deixa a área desprotegida, chove e leva a parte fértil embora. Na planície isso não acontece. Então, ao longo dos 30 anos seguintes, 50, 60, 70, você vai ter uma progressiva transferência da área vital do café do Rio para São Paulo. Isso é muito importante para entender o final da República, porque você vai ter fazendeiros paulistas cada vez mais ricos e se achando cada vez mais fundamentais para sustentar o Brasil, mas você tem uma monarquia que vai ser visceralmente, que vai ser intimamente ligada à elite do Rio. Então você tem uma elite política que não é a elite econômica. Essa separação muitas vezes dá em crise política e muitas vezes dá em queda de regimes, de governos. No caso do Brasil, vai dar na queda da monarquia. A explosão do café, já nos anos 40, leva a um problema gravíssimo quando o tráfico acaba em 1850. Quem vai trabalhar nessas sempre crescentes, sempre em expansão fazendas de café? Não passava pela cabeça dessa elite usar mão de obra brasileira assalariada. Primeiro, que eles não queriam pagar salário. Segundo, que não tinham
em boa conta a mão de obra brasileira pobre. Achavam que, enfim, que era preguiçosa, o que era uma grande besteira. O que eles queriam mesmo era alguém que trabalhasse de graça e fosse muito explorado sem reclamar, e obviamente que você não encontra isso por aí. Mas então, se o tráfico está acabando e eu preciso de mais mão de obra e eu não quero usar brasileiros, eu preciso trazer gente de fora. E aí você tem no final dos anos 40, início dos anos 50, algumas medidas visando garantir a essa fazenda de café a mão de obra que ela necessitava. A primeira delas, a Lei de Terras. A Lei de Terras, que vem logo depois da Lei Eusébio de Queiroz, literalmente logo depois, são algumas semanas depois, dizendo que toda a terra disponível do Brasil agora pertence ao governo e se alguém quiser entrar tem que comprar, tem que gastar o dinheiro antes de entrar. Parece óbvio hoje, porque é assim quando a gente compra uma casa, um carro, mas essa não é a única maneira de você regulamentar a entrada na terra. Na mesma época nos Estados Unidos, eles estavam usando uma outra lógica, que é a lógica de você ocupa praticamente sem gasto para tornar a terra do país produtiva, sem ter que pagar antes. E no Brasil não. Como a lei estava visando defender os interesses dos cafeicultores, a ideia era, olha, fecha a fronteira, ninguém mais pode ter terra, qualquer um precisando de trabalho vai ter que trabalhar para a gente, sobretudo os imigrantes. Eles criam também um sistema de incentivo para o imigrante vir, sobretudo o italiano, que já vinha migrando, seja para os Estados Unidos, seja para a Argentina, para tentar atrair esse cara para o Brasil. O importante era ser europeu, por conta do racismo da época, que via na chegada de homens, de famílias brancas, um passo para o embranquecimento e, portanto, na cabeça deles, do progresso brasileiro. Mas, naquele momento, os italianos eram os mais disponíveis. Então, como atrair eles? Criaram um sistema de parceria. Você adiantava a passagem, não só para o trabalhador, mas para sua família. Chegava aqui, você deixava ele usar uma parte da terra para produzir para ele, além de alguns dias por semana trabalhar na terra do fazendeiro. Só que o sistema de parceria não deu muito certo, porque esse cara ficava endividado, porque a passagem ele tinha que pagar ao longo do tempo. Ele plantava café aqui, só que o café demora 2, 3, 4 anos para dar a primeira safra. Enquanto isso, ele tinha que ficar vivendo de empréstimos do dono da fazenda. O dono da fazenda, no fundo, queria tratar ele como escravo. Na hora dele vender o café para o dono da fazenda sempre tentava enganar no preço, forçava ele a vender por um preço baixo, dizia que o mercado estava ruim, se aproveitando do fato que ele não conhecia muita gente aqui. Então o sistema de parceria trouxe algumas centenas de italianos, mas não funcionou. Não foi daí que veio a solução nesse primeiro momento, anos 50, para a expansão do café. Lá na frente, lá quando estiver quase acabando a escravidão, lá assim, bem finalzinho dos anos 80, a imigração vai vir sob um outro sistema que vai funcionar. Mas não é agora que a gente vai falar dele. Se não foi a imigração e se não foi mão de obra brasileira assalariada com algum tipo de pagamento, da onde veio a mão de obra? Claro, mais uma vez, do braço escravo. Mas vindo da onde? Do Nordeste. Há uma intensificação de compra de escravos do Nordeste, já que a produção de açúcar estava declinando, para o Sudeste, para as fazendas de café. Então você tem um ritmo intenso de migração forçada, evidentemente, desses escravos indo do Nordeste para o Sudeste, e é isso que durante 30 anos vai fazer o café crescer, ou seja, mais uma vez, é a mão de obra escrava africana ou descendente de africana que sustentou o crescimento econômico do país. Para coroar esse apogeu, a gente tem que comentar de duas situações internacionais que o Brasil se meteu e que teve resultados de alguma maneira positivos. O primeiro foi um problema com a Argentina. Brasil e Argentina disputavam a área que então se chamava Uruguai e que já tinha sido cisplatina já há muito tempo. O Uruguai tem um lado da margem do Rio da Prata e para o Brasil era muito importante manter o Uruguai sob a sua influência, para que ele pudesse sempre ter acesso ao uso sem depender de permissão da Argentina. E já a Argentina queria o Uruguai para si, ou pelo menos para dentro da sua zona de influência, justamente para enfraquecer o Brasil, ou para poder usar isso numa negociação, ou até como forma de pressão ao Brasil. E aí, por volta de 1850, a Argentina invade o Uruguai e coloca um presidente amigável aos argentinos no poder. O Brasil acha que é um absurdo. Dom Pedro, logo depois de acabar com o tráfico, diz que é hora de lidar com essa situação
invade o Uruguai e a Argentina, o que foi uma decisão arriscada. A última guerra do Brasil com a Argentina tinha ficado indefinida, foi a Inglaterra que decidiu a guerra e ficou, enfim, ficou um empate, nenhum dos dois ganhou. Então, assim, era arriscado declarar guerra contra a Argentina. O presidente da Argentina não botou fé, o Rosas, disse que iria fazer do imperador brasileiro o seu mordomo, porque ele não achava que o Brasil teria condições de vencer a Argentina, mas venceu, e venceu até rapidamente. Em algumas semanas, em menos de 2 meses, as tropas brasileiras entraram na Argentina, depuseram Rosas e mandaram ele embora, deixando a Argentina até num certo caos político. Então, isso foi muito bom para o Brasil, num certo sentido, porque deu uma moral para o Dom Pedro, deu uma moral para as tropas, enfim, reforçou essa impressão de um país que está crescendo. O outro problema tem a ver com a Inglaterra. O embaixador inglês no Brasil, um camarada chamado William Creasy, um homem arrogante, um homem, enfim, que achava que a Inglaterra devia ser obedecida e agradada por todos os países do mundo, como boa parte dos funcionários oficiais ingleses por aí no século XIX, ele compra 2 brigas com o governo brasileiro. Há 2 problemas em que ele se mete. Um é um navio mercante inglês que afunda e a população brasileira, lá no Rio Grande do Sul, rouba as mercadorias. E o outro problema são 2 oficiais da Marinha Inglesa que são presos aqui depois de, enfim, arrumarem confusão de noite, beberem, brigarem, sei lá, quebrarem em alguns lugares e são presos. Só que havia um acordo que não era possível prender oficiais da Marinha Inglesa, mas eles foram presos sem serem reconhecidos, porque eles não estavam de uniforme e tal. O fato é que o Creasy exige um pedido de desculpa formal do governo brasileiro por esses 2 episódios e ainda um pagamento pela mercadoria perdida. O governo brasileiro diz não, e Dom Pedro é muito firme ao dizer que o Brasil não deve desculpas, que o governo brasileiro não deve desculpas por essa situação, são coisas que acontecem em qualquer país. Enfim, ele pede desculpa, ele até diz que vai depositar o dinheiro em juízo até que um país neutro decida a causa, mas o fato é que ele peita e diz que desculpa ele não vai pedir. E o Creasy levanta a voz e diz que então a Inglaterra vai romper relações diplomáticas com o Brasil, e o Dom Pedro diz, então que rompa. Pô, Bolsonaro, mas você falou que o Brasil ia sair bem dessas crises. O problema é que, embora romper relações diplomáticas com a Inglaterra fosse algo complicado, a população brasileira adorou. Aliás, a população brasileira sempre gosta quando seus governantes enfrentam os poderosos, mesmo que isso tenha consequências a médio ou até curto prazo negativas. O fato do Brasil se colocar de igual para igual com o poderoso sempre gera popularidade. Não foi com essa intenção que o Dom Pedro fez, ele de fato acreditava que não devia desculpa, mas o resultado foi uma explosão de popularidade do Dom Pedro. Você vê ali esses anos 50, isso é no início dos anos 60, ele acabou mas enfim, ele participou ali do fim do tráfico em 50, ali nesses 10 anos ele foi angariando popularidade, as pessoas começaram a admirar cada vez mais ele estava cada vez mais tranquilo na condução do governo, cada vez mais decidido no que ele queria, no que ele não queria, na maneira de agir, na hora de agir, e quando ele peita a Inglaterra é quase que, enfim, a coroação desse movimento e, para muitos historiadores, o ápice do Segundo Reinado. Porque logo depois disso vai começar o fim. Mas isso a gente deixa para outro vídeo.